Aqui da segunda vara, né, doutor? É isso? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa, Milena. Mais uma vez, satisfação conversar com todos aqui da Voz do Povo. Satisfação é nossa, num dia de mutirão, inclusive. O senhor tira um tempinho da sua agenda para passar aqui e falar conosco. Então, vou aproveitar e falar desse mutirão que está acontecendo. O que é que está sendo esse mutirão? Exatamente, doutor? nós celebramos, né, na data de hoje, aliás, todo mês, né, nós sempre designamos 2 datas para os mutirões aí atinentes aos acordos de não persecução penal, Sim. decorrentes, muitas das vezes, das blitz de trânsito, Operação Lei Seca, as abordagens policiais e a condução em flagrante delito pela prática do crime de embriaguez ao volante. Então, como são infrações penais de trânsito praticadas sem violência, sem grave ameaça, Cabe acordo. preenchidos os demais requisitos, é possível que o promotor de justiça, ao invés de deflagrar a ação penal, responsabilização, né, através da ação penal, ao invés disso, notifique, convide o infrator para que a gente celebre um contrato, um acordo de não persecução penal para evitar a judicialização e equacionar a celeuma na esfera criminal. Isso resulta em o que especificamente? Para quem nunca ouviu falar, talvez, doutor, e para quem pensa assim, mas daí não processa a pessoa? Como é que funciona? Fica impune? Não fica impune, né? A lei traz alguns requisitos e se preenchidos esses requisitos é possível a celebração deste acordo em que a pessoa ela confessa a prática do crime, também se sujeita ao pagamento de uma prestação pecuniária. É a multa, né? Exatamente, algumas condições, né, que são revertidas em favor da própria sociedade, sobretudo em prol da segurança pública, já que muitos desses valores são transferidos, né, encaminhados e direcionados ao Conselho de Segurança. O resultado principal disso é diminuir um pouco, desafogar uma pauta do judiciário também, para deixar para questões mais importantes, digamos. Exatamente, evita a judicialização né, de todos esses processos, de todas essas infrações. Para que você tenha uma ideia, hoje nós celebramos aproximadamente 50 acordos de não persecução penal. Só hoje 50? Só agora pela manhã. É muita coisa ainda. É bastante. É uma média, nós temos uma média mensal aí de praticamente 100 acordos de não persecução penal por mês, né? A grande maioria, a maioria esmagadora dos casos que desafiam a nossa atribuição são essas infrações de trânsito, sem violência, sem grave ameaça, sem resultado lesivo, danoso, né? Sem que tenha causado nenhum mal concreto a alguém. E lembrando a todos que nem todas as infrações são possíveis, né, de serem beneficiadas com acordos. E o mais importante talvez seja lembrar justamente que o fato de fazer este acordo, como a gente já colocou, não significa impunidade, portanto o trânsito deve ser levado a sério, né, doutor? Com certeza. Que talvez pelo volume maior que existe de infrações dentro desse aspecto aí, a gente precisa lembrar disso. Com certeza. E lembrando que pela lei, Marlene, a pessoa só pode ser beneficiada a cada 5 anos. Então, se eu for uma infratora este ano que vem eu já não vou ter esse benefício. E nós já registramos isso, né? Houveram casos em que foi beneficiado por um acordo de não persecução penal pelo crime de embriaguez ao volante e 3 meses depois incidiu na mesma conduta, incorreu na mesma conduta, né? Reiterou na conduta criminosa numa nova abordagem e aí não é possível que seja celebrado um novo acordo. E aí vai ser processado, vai responder no processo normal. Exatamente, é deflagrada a ação penal. Exatamente. Precisa ter atenção, né? Crimes são crimes, né, doutor? A gente não pode brincar disso. Outra atribuição que está nas mãos do doutor Luiz Fernando Pipino são os júris, e semana passada a gente já viu um dos julgamentos em relação àqueles... vinha sendo aguardado, inclusive, nessa questão da guerra de facções, né, doutor? Já começou, então, a julgar esse pessoal agora. Muitas sessões já têm sido julgadas. Desde o ano passado, né, nós já estamos julgando crimes praticados nesse contexto, desse conflito, dessa guerra entre facções. E recentemente, nas 2 últimas semanas também, nós já realizamos 3 sessões plenárias referentes a crimes dolosos contra a vida, crimes de homicídio, em contexto de organização criminosa, né, o homicídio organizado, crimes praticados por faccionados. Inclusive, houve modificações recentes na legislação nesse setor aí, né, doutor? O que a gente precisa colocar a respeito disso? Com certeza, houve um incremento, né, houve uma nova qualificadora, inclusive, do crime de homicídio, né, uma qualificadora do parágrafo 2º D, né, dos crimes praticados aí neste contexto de organizações criminosas ultraviolentas, né, elevando, inclusive, o preceito secundário, né, de 20 a 40 anos. 20 a 40 anos fica assemelhado ao feminicídio aqui no caso. Exatamente, ao feminicídio e ao vicaricídio. Vicaricídio.
Tá se arrochando nesse sentido, o legislador está pensando com mais atenção, eu diria que, né, doutor, em relação a Com esse... certeza, Marlene, é o que nós estamos falando já há algum tempo, né? Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso outras vezes, e eu reitero e insisto na mesma ideia, na mesma premissa. Eu penso que o legislador ele perdeu a oportunidade de elevar a pena do homicídio também para 20 a 40 anos. Deveria ter elevado todas as penas, né? De 20 a 40 anos, mas... no seu tempo legislativo, as reformas estão sendo encaminhadas, né? Estão sendo propostas e positivadas. Pontualmente vai acontecendo e isso vai mudando o Código Penal e demandando atenção, digamos assim, de quem inclusive incide nessas práticas, né, doutor? Com certeza. É preciso que a gente endureça, né, a legislação penal também para combater de forma efetiva, de forma eficiente, né, de forma adequada o crime. Muito bem. Virão outros júris também de pessoas que estão envolvidas na questão das organizações criminosas aí nos próximos dias, doutor? Muitos, Marlene. Aliás, ao longo do ano nós faremos muitas sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri neste contexto de crimes praticados por organizações criminosas. Já temos muitas sessões pautadas, reflexo, né, do aumento e do incremento do número de homicídios desde 2022, quando eclodiu este conflito, quando eclodiu esta guerra entre facções, em abril de 2022, e a partir daí houve uma escalada da violência e o reflexo são os julgamentos agora, né? Observadas todos os prazos processuais, as normativas, né? Então as sessões do júri agora sendo realizadas por conta desses crimes praticados em 2022, 2023, 2024. A grande maioria dos júris, então, tem a ver com esse tema agora, em Sorriso, né, doutor? Sim, sim. É lamentável isso, né? Porque nós saltamos, né, Marlene? Nós vimos os números, né? Nós vimos uma média em Sorriso 2020, 2021 com 30 homicídios consumados. Nós tínhamos uma média histórica. E 2022 esse número saltou, né? Mais do que dobrou. Né? 71 homicídios, outros 75 em 2023, 59 em 2024. Né? O número começou a cair efetivamente nos anos 2025 e 2026. Então o reflexo são esses julgamentos agora por conta desse aumento dessa violência durante esse auge da guerra ali nos anos 2022, 23 e 24. Para a população tranquilizar, ninguém sairá impune dessa história, né, doutor? Não, de forma alguma. De forma alguma. O Tribunal Popular, o júri tem sido chamado, convocado e tem cumprido bem a sua missão constitucional de decidir com discernimento, com coragem, com base na verdade, punindo com rigor todos esses infratores, todos esses criminosos, delinquentes, faccionados, apenas aí previstas, né, na legislação penal. Muito bem, diga, Milena. Com relação a essas penas, né, são as consequências, né, de quem faz entra, né, para o crime, para essas organizações criminosas, mas é interessante a gente falar, né, não só apenas nessa consequência de quem entra para o crime, mas também na consequência dos vícios, né, que causa aí um transtorno e uma destruição para as famílias também, né, porque a gente vê poucas ações relacionadas, por exemplo, à recuperação de pessoas usuárias de drogas, né, então é bom para a sociedade refletir a respeito disso, porque muitas vezes as pessoas falam assim: entrou porque quer, tá usando a droga porque quer, e esse aumento, inclusive, essa guerra, inclusive, é um aumento, inclusive, não só de quem está no crime, mas de quem usa também, né? Porque se tem o tráfico, se tem a venda ilícita, é porque tem usuário. Exatamente, né? O tráfico ele desperta, né? Aliás, o tráfico é a rentabilidade dessas organizações, né? A droga, né? É a renda, né? As biqueiras, as lojas, né? É o negócio. As bocas de fumo, é o negócio, é a atividade ilícita, né? Então, não só em Sorriso, no país, o tráfico internacional, né? Então, é preciso combater exatamente o narcotráfico. E parte desse conflito se fundamenta aí, né? Nessa guerra por espaço, né? De domínio, de biqueiras, de distribuição da droga, né? A rentabilidade. Então, esse é o conflito aí que vai eclodindo toda essa violência. E lembrando, né? Que o tráfico ele incita a prática de outros crimes, dos mais variados delitos, sobretudo os patrimoniais, porque muitas vezes o usuário, para sustentar o vício e manter o vício, ele começa a praticar pequenos furtos dentro de casa, pela vizinhança, nos pequenos estabelecimentos dos bairros, e essa violência pode incrementar do furto para o roubo, para o latrocínio, então ele vai incitando a receptação, né? As pessoas vão recebendo objetos subtraídos, então o tráfico ele vai incitando, assim, ele vai despertando também essa escalada da violência, né? Vai perturbando a paz social e a ordem pública, porque para o usuário manter o vício, ele começa a praticar
pequenos delitos em que ele vai se inserindo no mundo da criminalidade e a partir daí vai escalando na violência para trocar na boca de fumo por droga. Segue firme, portanto, doutor, e sobre o Tribunal do Júri, sempre é interessante a gente dizer, as pessoas podem acessar, assistir, acompanhar, quem tiver interesse, né? Com certeza, Marlene, a sessão é pública, aberta ao público, de modo que pode ser acompanhada por quem quer que seja e que tenha interesse, né? Nós temos notado a presença de alguns acadêmicos do direito em algumas sessões. Sempre importante também tomar esse conhecimento, né, doutor? Exatamente, alguns acadêmicos têm comparecido a algumas sessões plenárias para acompanhar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Muito bem, doutor. Organização criminosa, esse termo virou notícia internacional, inclusive num embate Brasil-americanos aí, enfim. O que é possível se dizer a respeito disso e que seja interessante a população refletir? Marlene, nós temos uma legislação antiterrorismo no Brasil, de 2016. É uma das legislações mais restritivas do mundo. Pesada, então, doutor? Não, restritiva. Ah, sim, de leve. Restritiva, exatamente. Que não abarca Entendi. tudo quanto deveria abarcar. Nós temos uma legislação, eu penso que uma legislação deficiente, e aqui eu registro já uma questão histórica, é uma legislação que foi feita às pressas, a toque de caixas, por conta dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Então, quando o Brasil se comprometeu a sediar os Jogos Olímpicos, houve um compromisso de legislar sobre o tema. Então, a bem da verdade, o Brasil fez às pressas, né? E legislou às pressas e ficou devendo, exatamente. Nós precisamos rever urgentemente a nossa legislação antiterror. Eu penso que ela não contempla a realidade. Eu penso que a nossa legislação, da forma como está exposta, não contempla a vida como ela é. Não contempla a realidade que a gente atravessa e que a gente tem atravessado ao longo das últimas décadas. É preciso que a nossa legislação esteja muito mais antenada, concatenada com a nossa realidade social e não distante da realidade social. Então esse encaixe, digamos, de organização criminosa como terrorista também precisa ser pelo menos estudado, olhado, talvez com mais atenção. Com certeza, os conceitos legais, as definições. É por isso que muito se diz que as organizações criminosas no Brasil, tais quais as mais conhecidas aí, não poderiam ser inseridas como facção, não poderiam ser inseridas, né, no conceito de organização terrorista, porque a lei tem um conceito muito restritivo, mas que na verdade praticam atos de terror, de intimidação. Acaba sendo a mesma coisa, como resultado para o cidadão. A lei apenas não nominou. É preciso que a lei se enquadre mais dentro de uma realidade, né? Nós não temos dúvidas de que eu tenho uma posição nesse sentido, convicções nesse sentido, de que a lei precisa ser ao menos rediscutida. Perfeito. Né? Ela precisa ser rediscutida porque muito possivelmente, se ampliarmos o debate, nós vamos chegar à conclusão de que essas organizações criminosas, na verdade, praticam atos de terror e organizações terroristas são. Tá aí o alerta para um ano de eleições gerais, né, doutora? A gente precisa olhar para esse aspecto também. Exatamente. É que a gente precisa distinguir, Marlene. Aqui eu preciso ser muito honesto com o público e com o ouvinte. O que a lei diz e define como organização terrorista e o que não é. Então, no nosso enquadramento jurídico legal, vamos dizer assim, no nosso enquadramento legal, essas organizações criminosas não poderiam ser definidas como organizações terroristas. Do jeito mas que não está hoje. Mas não quer dizer que não são. Na prática. Na prática, exatamente. A lei só está distante da realidade. O dia que a lei quiser se aproximar da realidade, ela não vai ter dificuldade de nominá-las da forma como elas se comportam. Porque eu tenho pra mim, eu não tenho dúvida nenhuma, de que elas praticam atos de terror, de intimidação, de controle de território, de imposição do medo, da lei do silêncio, de subjugação da população, de domínio da população. Então nós não temos dúvida de que elas praticam atos de terror, muito embora elas não estejam suportando o tratamento jurídico enquadradas na lei como tais. Perfeito. Quer falar mais, Milena? Era mencionar justamente essa situação aí do terrorismo, quando as pessoas falam assim, mas o Brasil não está em guerra, não em guerra com outros países, mas uma guerra interna, né, doutor? Eu não tenho dúvida disso. Muito bem, doutor Pipino. Até porque o crime organizado ele está cada vez mais infiltrado. Né? Basta dar uma olhada nos noticiários e nós vamos ver as notícias de como o crime organizado ele foi se infiltrando. Dominando em vários setores, né, tentando doutor? angariar espaço. Inclusive então, tem cidades que, né, combustível, gás, entre outras coisas, são parte de domínio deles. Há um conjunto habitacional no Rio de Janeiro em que os moradores pagam um condomínio de um determinado valor para uma facção criminosa. Para morar lá. Para morar lá. Além da taxa condominial, eles pagam também um condomínio para determinada facção criminosa. Então, se isso não é imposição de território, controle e subjugação da população, eu não sei mais definir o que é. Agora, é preciso que a gente registre isso. Sim. Em que circunstância o Brasil legislou a lei antiterror?
talvez muito mais preocupado. E aqui eu estou trazendo a reflexão, a gente precisa refletir. Sim, muito mais preocupado claro. de um compromisso internacional de base política, porque iria sediar uns Jogos Olímpicos. E nós tínhamos que ter uma legislação do que fruto de uma discussão aprofundada, acalorada, com debate, com amplitude. Com estudo técnico. Com estudo técnico, com diretrizes, próximo da realidade, Perfeito. para que a gente pudesse legislar. Então nós legislamos às pressas e o resultado é esse daí. Uma legislação Fraca. insuficiente. Doutor, eu agradeço imensamente. Eu penso sempre que todas as pautas têm que ir para o ar e o momento é bem oportuno para a gente falar também sobre essa questão da segurança, porque nós vamos escolher novamente nossos representantes ainda neste ano e cada um de nós precisa pensar se compensa eu observar isso agora no discurso que eles trazem ou reclamar 4 anos para frente depois, né? 4 ou 8 no caso do Senado. Exatamente, mas daí a nossa responsabilidade. Lembrando que o poder pertence ao povo. O titular do poder é o povo. Exerce, evidentemente, de forma indireta, né, Sim. escolhendo seus representantes aí no que diz Perfeito. respeito aos poderes legislativo e executivo, e no tribunal do júri eles exercem diretamente. É o povo no exercício da jurisdição, é o povo no exercício do poder diretamente. No tribunal do júri o povo não escolhe um juiz, não escolhe um julgador, não escolhe um magistrado. No tribunal do júri o povo exerce o poder direto e decide por si só o processo bem. de acordo com a íntima convicção. Diante de tudo que a gente colocou aqui, inclusive, vale registrar parabéns pelo trabalho realizado nos tribunais do júri, porque se a pretensão era essa dominação, esse domínio sobre territórios aqui em Sorriso, o tribunal do júri está mostrando agora que ninguém fica impune diante dessas tentativas que foram feitas, né, doutor? Com certeza, e nesse enfrentamento nós não retrocedemos 1 milímetro e todos os faccionados presos, processados, punidos, condenados e continuarão sendo, porque o crime não compensa. O Estado de Direito vai prevalecer como prevaleceu e continuará vencendo essa batalha.